Câmara retorna travada no Pix. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, amigas, amigos? Estamos iniciando uma chamadinha que parece até nome de filme, porque a Câmara começa travada no Pix, para vocês entenderem o problema que circunda essa Brasília. Você já sabe que o Congresso Nacional voltou aos trabalhos. Semana passada os senadores já estavam na cidade, essa semana é a vez dos deputados. Portanto, Congresso a pleno vapor, a gente sabe que tem trabalho e muita análise política. Porém, o assunto que está pegando nesse retorno não tem nada a ver com projetos nacionais, apesar de ter muito a ver com os projetos nacionais. Vamos explicar melhor para eles o que está acontecendo. O Congresso conseguiu a chamada emenda Pix. O que é emenda Pix? É uma forma do congressista liberar dinheiro para os municípios de uma maneira completamente livre, de uma fiscalização ou até verificação para onde vai aquele dinheiro. Diante disso, obviamente, todos os parlamentares gostaram da iniciativa. E ela não veio à toa. Veio justamente porque, no passado recente, a questão do orçamento secreto já estava causando incômodo. E aí foi colocado que daquela maneira não poderia ser. Criaram-se a emenda Pix. Agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e parte daquela corte, também incomodada com a pouca transparência das emendas Pix, quer também travar esse recurso. E aí vem outro embate, não é isso, Rodolfo? É isso aí. Porque essa coisa, né? Quer dizer, o Congresso foi ganhando ao longo dos últimos anos muito poder, um poder que antes não tinha, né? Especialmente no governo Jair Bolsonaro, foi se liberando mais poder para eles, especialmente na questão da destinação orçamentária. Aí, nesse processo aí de mais poder, criou-se lá o que ficou conhecido antes como o orçamento secreto, as emendas de relator, né? Até que o Supremo disse, não, essas emendas de relator não são possíveis porque não se consegue saber exatamente quem destinou esse dinheiro, isso não tem transparência, não pode ser feito. Aí, não havendo as emendas de relator, inventaram as tais emendas Pix. E essas emendas Pix também esbarram no problema da transparência, porque elas são uma transferência direta de dinheiro para o prefeito, que usa esse dinheiro como bem entender, sem fiscalização dos tribunais de contas, etc. O Supremo chegou, o ministro Flávio Dino, e disse, olha, isso também desse jeito aí não é possível. Vocês podem fazer desde que vocês consigam me dizer quem é o autor de cada emenda e para que o dinheiro vai ser feito. O Congresso chegou e disse, olha, isso não é possível de se dizer. Não é possível de se dizer, então fica suspenso. O que gerou uma nova crise, um novo impasse. O Congresso agora pega e diz que sem uma definição sobre se isso é ou não é legal, porque isso é uma decisão agora nesse momento só liminar do ministro Flávio Dino. O plenário precisa ainda julgar esse caso. Aí então o Congresso disse, enquanto isso não for julgado, enquanto não se souber se isso é legal ou não é legal, a lei de diretrizes orçamentárias não anda. Travou a lei de diretrizes orçamentárias. Então a Câmara dos Deputados começa como tem sido a regra dos últimos tempos na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados começa em impasse, começa em crise, começa travando as coisas. E só para vocês entenderem bem todo esse cenário, e aqui tem um especialista no assunto, porque o Rodolfo Lago, inclusive, é premiado nacionalmente pelo famoso escândalo dos anões do orçamento. Ele, com uma equipe competentíssima de jornalistas em Brasília, conseguiu fazer isso que já se tornava, lá atrás, um grande escândalo. Portanto, os escândalos que reúnem parlamentares estão sempre em volta do orçamento da União. É o grande dinheiro, é aonde sai recurso, é onde, infelizmente, pode ser feita a corrupção. Portanto, é uma atenção muito séria com relação a esse tema e é onde pega mais sensivelmente nos parlamentares. Só para vocês terem uma ideia do cenário atual. A reunião de líderes, que é marcada para iniciar o semestre, para definir a pauta que está marcada para hoje, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e os demais líderes partidários, só tem uma pauta, Rodolfo:
a questão da emenda PIX. A atenção é só essa. Só que o governo, por outro lado, preocupado com esse assunto, já deixou claro que a pauta econômica é a prioridade do semestre. O governo quer a reforma tributária e mais uma série de outros assuntos que são fundamentais. Lembrando que o governo precisa fazer as famosas entregas e, para isso, a economia tem que estar girando. E com tudo parado no Congresso, ela não gira. Sem contar as expectativas negativas que existem com relação ao país. Lembrando que tem uma eleição nesse semestre e que até isso foi definido. O presidente da Câmara e também o do Senado, Rodrigo Pacheco, já entraram numa sintonia com relação ao trabalho híbrido. Portanto, os parlamentares vão poder se dividir entre Brasília e os municípios. Portanto, como também Rodolfo já disse aqui, menos tempo para trabalhar. Então, todo esse cenário de confusão e ainda com o embate entre Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional, faz de tudo para que a coisa fique mais difícil. Pois é, então, quer dizer, a Câmara, que ainda não tinha começado, está começando essa semana, começa nesse impasse. E a gente já tinha dito aqui, com tempo curto, porque vai ter que dividir o tempo das votações com as campanhas municipais. E aí, na semana que a Câmara escolhe para ser a semana de esforço concentrado, ela começa nesse impasse. E aí, o que vai acontecer, a gente vai ter que esperar. Em princípio, a Câmara ia votar essa semana o segundo projeto da reforma tributária, de regulamentação da reforma tributária, que é o projeto que define como é que vai funcionar o conselho que faz a distribuição do dinheiro arrecadado entre a União, estados e municípios. Vai votar na quarta-feira? Não se sabe agora, porque está esse impasse aí com relação às emendas PIX. A Câmara vai colocar as dificuldades em busca de conseguir as soluções. Agora, o problema é muito sério, porque, na verdade, enfim, agora envolve também o judiciário. Ou seja, mais uma queda de braço entre os poderes, ou seja, nós tivemos uma folga de um mês durante o recesso, mas tudo voltou no mesmo rolo de antes. E eu ouvi de uma fonte, Rodolfo Lago, muito bem informada aqui na capital federal, que a costura que está se tentando fazer, mas ainda está longe de acontecer, é justamente deixar o problema mais à frente. Ou seja, fazer com que Flávio Dino não defina nada nesse momento, comece a discutir sobre o tema e dê tempo ao Congresso Nacional para trabalhar, o Congresso avance nas pautas de interesse não somente do Congresso e também do governo, e esse assunto retome só mesmo lá para o final do ano, justamente no período de se votar o orçamento da União. Mas aí até lá pelo menos o governo e o Congresso teriam ganho alguns meses, e o Supremo não teria retrocedido, porém teria dado um pouco mais de tempo para a chamada governabilidade. É a costura que estão tentando fazer. Se vai dar certo, vamos ver. Pois é, né? A gente vai ter que esperar. E é bom ser informação para você sabe de quanto nós estamos falando? Nós estamos falando de algo em torno de 6 bilhões de reais. Não é pouco dinheiro para ninguém. Mas de qualquer maneira aqui a gente está nesse papel. É observar, analisar e levar para você diariamente as informações da Capital Federal, agradecendo hoje a sua audiência. É isso aí, gente. E aquele convite sempre que é muito importante para nós. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.